E é isso aí, estamos com o Diego Mansando aqui para falar hoje de um assunto importante, também interessante, porque a gente nunca sabe se é ou não é. Diego, boa tarde. Como é que você está? Tudo Boa bem? tarde, Jorge. Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos os ouvintes. Vamos falar sobre esse tema aí muito importante que é a dor. Exatamente. Olha só, Diego, o negócio é o seguinte: se nós estamos sentindo dor em algum momento, em algum lugar, alguma parte do corpo, isso é sinal de que nós estamos lesionados, de nós estamos machucados realmente? Ou não, Muito, necessariamente? muito bom você ter perguntado isso, porque por questão cultural, por questões também de evidências ultrapassadas, podemos dizer. Temos crenças de que dor é sinônimo de lesão. Importante a gente entender, na verdade, o que é uma lesão. Lesão é um machucado, certo? Sim. Vamos imaginar assim, porque às vezes a pessoa não sabe o que é uma lesão, vamos entender que é um machucado. Lembra quando a gente era criança, alguém, tipo, que levado, tava brincando, aí acontece lá raspa o joelho no lugar, a coxa numa região, aí tem um machucado, aí você nem sente a dor, mas aí chega alguém para você e fala assim, olha lá, olha aí, está saindo sangue. Aí, É. aí você nem estava sentindo dor, Aí de repente começa. aí você Você fala, fica sugestionado aquilo ali. como o seu corpo ele tem uma ameaça percebida, aí você começa a ter dor. Então, a dor, na verdade, ela não é um marcador preciso do estado do tecido onde dói. Tem muitas pessoas que têm lesões e não têm dor. E tem maioria das pessoas que vivem com dor crônica, Uhum. OG, não tem lesão, não tem machucado, mas tem dor. Então, por exemplo, os dois mecanismos mais prevalentes de dor crônica não tem presença de machucado, De de machucado, lesão. né? Isso é importante a gente entender. Ah, Diego, por que preciso saber disso? Porque esses fatores influenciam na modulação da dor. Influencia, o que seria a modulação? Se você vai amplificar essa dor, se vai aumentar essa dor, você vai diminuir. Que são os aspectos biopsicossociais e as crenças. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte hipótese. Eu tenho um machucado, curei aquele machucado, entorce o tornozelo. Uhum. Entorci meu tornozelo, machuquei ali a região do joelho, deu lá no exame que teve um processo inflamatório, tive uma lesão, tive um machucado. O tecido curou, mas ainda a dor persiste. Por que persiste? Por conta do aprendizado de que o seu sistema nervoso ele se transitou de dor aguda para a crônica e muito relacionado ao seu comportamento e a forma que você enxerga aquela dor. Porque se você tem ainda a crença e acredita que o estado do tecido é machucado e ele não é mais machucado, isso pode mudar o seu comportamento. Você acaba tendo um comportamento protetivo, um comportamento de ameaça implícita. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte hipótese. Eu estou com dor de coluna lombar, Uhum. tive lesão, tratei minha lesão, mas a dor ainda está aqui. Tive uma dor de coluna lombar, fiz cirurgia, mas a dor ainda está aqui. Ou eu não tive lesão, mas a dor está aqui e já fiz tratamento e a dor continua aqui. Geralmente, o que é comum nessas três hipóteses? A pessoa tem um comportamento de proteção. Por quê? Porque ela acredita que está machucado. E se ela tem esse comportamento de proteção, é um dos mecanismos de dor mais comum, mais prevalente mundialmente falando de dor de coluna lombar, que é um É. mecanismo de contração excessiva, de medo de fazer o movimento, de crenças que dobrar a coluna, por exemplo, pegar algo no chão, dobrando a coluna, isso vai piorar o machucado que nem existe, entendeu? Entendi. Então, qual é o lance dessa explicação, desse tema que a gente está trazendo? Orientar quem tem dor crônica de que não é o estado do tecido, né, a região onde dói, que determina se você está tendo dor ou não. É mais uma questão de uma ameaça percebida, é uma percepção. Então, quando você tem bons hábitos, por exemplo, dorme bem, se alimenta bem, faz exercício físico sem medo, de forma progressiva com um profissional capacitado, tem esses bons hábitos e elimina essas crenças, que é o que a gente está trazendo aqui, de que a maioria das dores não tem uma relação com o estado do tecido, né, com a região que dói, isso vai ajudar a diminuir a intensidade da dor até eliminar essa dor. Então, esses fatores biopsicossociais, essas questões voltadas da parte psíquica e a parte emocional, ela influencia positivamente ou negativamente. E é importante os ouvintes entender que tem dor crônica
de que é importante procurar um especialista em dor, seja da área da psicologia, terapia cognitivo-comportamental, seja da educação física para fazer exercício físico, seja um médico, por exemplo, um fisiatra que entende de dor para te orientar da melhor forma possível. Porque se você for num especialista de qualquer área, até um fisioterapeuta que não entende especificamente de dor, só entende de lesão, a probabilidade, se você tem dor crônica, não reduzir essa dor aumenta. Então, sempre procura profissionais capacitados em dor, seja lá qual for. Até nutrição, viu, Og? Que a gente tem profissionais capacitados em dor. Então, a pessoa que vive com dor crônica, que a CID-11 classificou em 2019 como uma doença do sistema nervoso, é quando dura ou se repete por mais de 3 meses. Se você já tem essa dor que dura ou se repete por mais de 3 meses, mesmo não sendo todos os dias, mesmo se essa dor não é todas as horas, ela é recorrente, você é um portador de dor crônica. E o tratamento é bons hábitos, eliminância de crença para você conseguir melhorar a qualidade de vida, a incapacidade funcional e o sofrimento da dor. Inclusive, má alimentação pode causar algumas dores que a gente roda, médico vai atrás, não consegue descobrir. Muitas vezes por uma deficiência vitamínica. Pode acontecer isso? Não, Og. O que acontece? Os mecanismos são assim, é nociceptivo, neuropático e nociplástico. A alimentação ela pode modular para mais, para menos. Nociceptivo, ela não causa. Ela não causa, mas ela pode modular. Mas eu falo na alimentação, eu digo assim, a falta de algum determinado complexo vitamínico. Só aumenta a probabilidade de acontecer esses mecanismos, mas ela não é uma causadora. Igual o fator de que falar que a dor psicológica existe. Não existe. A parte psicológica ela pode modular para mais, para menos. O mecanismo ou é nociceptivo, de contração excessiva de proteção, ou é mecânico, de ficar muito tempo na mesma posição. Por isso que a educação da dor é o pilar principal mais importante. Ou uma lesão mesmo, que é um dos motivos que a gente está falando aqui, que nem sempre são, né? Ó, falei dois que não tem presença de lesão, que é contração excessiva, proteção, e por ficar muito tempo na mesma posição. Não é, isso é gênese. Sim. Lógico, a pessoa que se alimenta mal, é obesa, não faz exercício físico, dorme mal, para acontecer esses dois mecanismos que eu acabei de citar, aumenta a probabilidade. Entendeu? A má alimentação aumenta a probabilidade, a falta de vitamina aumenta a probabilidade, mas não é o fator causal. Se a pessoa também tem uma parte psicológica afetada, por exemplo, vamos imaginar a seguinte hipótese, ela é cinesiofóbica, que tem medo de fazer um movimento, ou ela é catastrófica, que a catastrofização, o que seria esse termo? Ela sempre acha que nunca vai melhorar. Você conversa com a pessoa e fala, eu já fiz de tudo. Já estou acostumado. Não vou melhorar. Tem estudo com drogas potentes, remifentanil, que é opioide, por exemplo, que colocou em grupos que tem expectativa negativa e positiva. A expectativa negativa, o remédio nem funcionou. Por quê? Porque ele é catastrófica. Olha os aspectos biopsicossociais influenciando. Sim. Então, ter uma expectativa positiva e ter uma educação da dor e ter bons profissionais orientando, essa é a chave do sucesso para o tratamento para dor crônica. Maravilha, Diego Mansano explicando para a gente mais uma vez o funcionamento, digamos assim, essa dinâmica da dor. Parece que é simples de entender, mas não, às vezes é complicado, né? Sentir uma dorzinha aqui e ali. Não é tão simples a gente descobrir de onde vem, daí por que vem, né, Diego? Obrigado mais uma vez pelas explicações. Uma boa semana, boa tarde, boa semana.